Bom, vamos lá. Nessa aula aqui, tá? O que eu quero fazer com você? Tá? Vou passar os conceitos básicos, tá? Bem básicos do controle clássico e chegar no final em uma técnica de controle que vai ser mais adequada ao que a gente quer. Na verdade, eu vou fazer uma revisão do controle clássico, tá? Encaminhando para o que a gente quer no controle multivariável, tá? É uma revisão focada, tá? Vocês viram lá, né, a resposta em frequência, que nada mais é do que a análise de Z, G de J ômega, né, para várias entradas senoidais, ou seja, você fazia lá o seu diagrama de Bode ou seu diagrama de Nyquist. Você botava uma entrada senoidal e via qual era a variação de fase e a variação de amplitude da entrada. Para que isso serve, né? Porque com essa entrada, você com essa análise ao longo do domínio da frequência, você consegue saber para várias entradas a resposta para vários sinais com base nesse padrão de resposta. Tá? E tanto pode ser pelo diagrama de Nyquist, tá? Ou pelo diagrama de Bode, que é mais comum, tá? Mas qualquer um dos dois você conseguiria fazer a partir dessa análise, saber o comportamento da função para vários outros tipos de sinais, tá? Então, é por isso que é importante a gente ter essa análise no domínio da frequência. Enquanto no domínio do tempo a gente trabalha com um tipo de sinal, você tem que analisar cada sinal independentemente. Na análise no domínio da frequência, você tem uma análise mais ampla do seu problema, tá? Aí a gente entra no controle por realimentação, né? Por que fazer controle por realimentação? Né? Por quê? Você tem aqui uma planta, um controlador, uma entrada de uma perturbação aqui, um ruído aqui, tá? Então o que a gente quer? A gente quer ajeitar esse sinal aqui, ou seja, ajeitando esse controlador, mudando o K, de forma que o erro, que é y, r menos y, seja tenda a zero. Né? A gente quer ter o menor erro possível, tá? Mesmo você tendo aqui perturbações, ou seja, eu quero ajustar K para manipular U, de forma que o erro seja menor possível, tenda a zero no ideal, mesmo tendo ruídos e perturbações. Esse é o objetivo do controle por alimentação, tá? Uma das formas de você minimizar esse erro, tá? E aí você analisando aqui as funções de transferência, né, para a saída, né, você tem que y é g vezes u mais gd vezes d. Aí você pega aqui, só que quem é u? É k vezes r menos y menos n, que é o ruído, mais gd vezes d. E álgebra para lá, álgebra para cá, você tem que y é I mais GK menos 1 GKR menos I mais GK menos 1 GKN mais I GK menos 1 GDD. Tá. I GK menos 1 GK é denominado sensibilidade complementar. E I GK menos 1 é sensibilidade. Tá? Depois a gente vai ver que sensibilidade associada à função de transferência da entrada para o erro. Sensibilidade complementar para a saída. Tá? E como é que a gente relaciona? Né? Esse aqui é denominado T, isso aqui é S. Como é que a gente relaciona T com S? Tá? Veja aqui, T menos I. Tá? Quem é T menos I? É IGK menos 1, GK menos I. I, eu posso falar que é IGK menos 1, I mais GK. Então, colocando em evidência, tá? Você coloca em evidência I menos GK, I mais GK menos 1, tá? E aí você fica aqui, na verdade, T menos I igual a menos S. Logo, S é I menos T. Essa relação aqui é importante saber, porque é a relação entre a função de sensibilidade e a função de sensibilidade complementar. Tá? Quando você está fazendo... Agora, então, você constrói essa malha fechada para conseguir estabilizar o seu problema. Você tem um erro tendendo a zero. Tá. Se eu quero um erro tendendo a zero, então eu quero que esse negócio seja estável. Como é que eu avalio se a minha solução é estável? Eu pego a minha função de transferência em malha fechada, FTMF,
e faço análise, por exemplo, da posição dos polos. Na minha função de transferência mais fechada, se eu estiver lá no domínio da frequência, trabalhando com funções de transferência. Se eu estiver trabalhando no espaço-estado, eu avalio os autovalores da matriz A. Tá? Ou então, eu posso analisar a resposta de frequência de GK. Tá? Por exemplo, com o critério de Naipe, está contando voltas em torno do ponto -1. Né? Então, são formas de avaliar essa estabilidade. E como eu avalio o desempenho? O importante aqui saber eu tenho que preocupar com os polos da função de transferência de malha fechada, tenho que preocupar com os altos valores da matriz A. Tá, desempenho. Como é que eu avalio o desempenho? Eu posso pegar, por exemplo, uma resposta integral. Avaliar tempo de subida, tempo de acomodação, overshoot, taxa de decaimento, erro estacionário, variação total. Eu posso medir o erro, né, pelas várias normas que a gente viu. Tá, eu vou medir, para definir um parâmetro para a norma do meu erro. Quero que a norma do meu erro seja tanto. Definir um limite máximo, seja zero. Atinja zero, ou seja, pegar uma norma que avalie comportamento, não avalie transitório, só avalie permanente. Então eu falo que a norma tem que ser zero, ou menor que 0,0001. Tá? Uma tolerância que você admita. Então são formas de avaliar o meu desempenho do sistema. Pelo domínio da frequência. Eu avalio margem de fase, margem de ganho, frequência de crossover, largura de banda. Tá? São os parâmetros que você define ao analisar a resposta do diagrama de Bode. E como bons parâmetros, né, já fica aí como dica, o ideal é ter sempre uma margem de ganho maior que 2 e uma margem de fase maior que 30. Tá? Isso aí são parâmetros bons até em quesitos de robustez do seu sistema. Tá? Significa que, teoricamente, você vai aguentar bem algum tipo de variação e algum tipo de ruído. Tá? E aí, vamos chegar aqui na síntese de controladores. Tá? Eu estou passando bem rápido. Tá? Depois eu vou pedir para você ler um capítulo de um livro, tá? Inteiro do estádio, mas estou passando aqui bem rápido os principais conceitos que a gente tem que se ater para você entender a lógica de onde eu estou querendo chegar. Tá? Síntese de controladores. Tá? Existem milhões de fórmulas de fazer isso. Tá? Você tem as fórmulas que são baseadas em sinais, que são o controle RQL, LQR. Você tem o síntese H2, síntese H infinito. Você tem as fórmulas baseadas em otimização. E você tem um tipo de controle que é o loop shape. Tá? O que é loop shape? Você vai pegar uma função de transferência e você vai querer moldar essa função de transferência para ter a cara que você quer. Por quê? Com a cara, se você mudando a cara dessa função de transferência, da resposta de frequência dessa função de transferência, você vai estar automaticamente mudando a resposta dela no tempo. E se você consegue saber quais são os parâmetros, como é que é a curva, agente mecânico pensa no tempo, né? Como é que é a curva que você tem que ter para ter a resposta temporal que você quer, você consegue ajustando e dobrando essa curva de forma a obter a sua resposta temporal desejada. Então, o loop shape nada mais é do que você vai tentar dobrar essa curva, dobrar a resposta de frequência do seu sistema, ou seja, fazer o controlador que quando ele multiplica lá pela planta, ele muda o comportamento, ele altera a dinâmica da planta para você ter o comportamento que você quer, moldando a resposta em frequência. Tá? Ou seja, né? Você tinha aqui uma resposta em frequência e, na verdade, você queria que ela fosse desse jeito. Então, você quer subir aqui e reduzir aqui. E aí você vê que o cara conseguiu, tá? Fazer a resposta de frequência que ele queria. Então, essa síntese é baseada na... esqueci o nome agora do L. É a função de L, que é nada mais aqui G vezes K. E você quer, na verdade, trabalhar com erro, tá? Que é Y menos R. No controle perfeito, o erro é zero. Então você tem que, como é uma soma, tá? E todo mundo é positivo aqui, então você teria 0D mais 0R mais 0. Ou seja, todos esses termos teriam que ser zero. Só que aqui no meio você tem tanto a sensibilidade quanto a sensibilidade complementar.
como é que você vai ter dois termos que somam um, os dois zeros ao mesmo tempo? Não dá. Se você tem o S pequeno, o T vai para 1. Se o T vai para 1, se o T vai para 0, o S vai para 1. E vice-versa. Então, você acaba, não existe, já chegando à conclusão logo de cara, que não existe controlador perfeito baseado no loop shape. Você não consegue fazer um controlador que rejeite tudo, que tenha erro zero, rejeitando todos os ruídos e todas as perturbações. Então, né, você delimita objetivos, tá? O que eu quero? Eu posso querer, né? Sinal de controle com pequena intensidade, para eu ter menor gasto energético, menos perturbação e menos variação brusca. Um sinal de controle muito intenso significa uma variação muito brusca. E uma variação muito brusca sim, é uma coisa irreal, tá? Então, se U é pequeno, K é pequeno, logo L vai ser pequeno. Então, sinal de controle com pequena intensidade, L é pequeno. Se eu quero bom desempenho e boa rejeição à perturbação, o L teria que ser grande. Bom desempenho e bom acompanhamento de referência, L grande. Estabilização, L grande. Mitigação de ruído, L pequeno. Estabilidade robusta, L pequeno. Então, se você começa a pegar você pode acabar tendo objetivos que são contraditórios. Mas qual é a nossa salvação? Geralmente, ruídos trabalham com frequência alta, operam em frequência mais alta. Ruídos acontecem em frequências altas. Perturbações, frequências altas. As dinâmicas de um sistema mecânico operam com frequências baixas. Então você consegue formatar a sua curva de resposta em frequência de forma que para frequências altas você tenha um comportamento, para frequência baixa você tenha outro comportamento. Por isso o loop shape é atrativo, senão não seria. Se você não conseguisse atender esses dois tipos de coisa ao mesmo tempo, você teria um problema. Obviamente, se você tiver um sistema que opera em alta frequência, com ruído em alta frequência, em frequências próximas, você vai ter dificuldade. Mas principalmente para sistemas mecânicos, tá? Você vai ter ruídos de alta frequência e dinâmicas de baixa frequência. Então você está trabalhando com partes distintas do seu diagrama e você consegue fazer uma transição no meio entre elas. Obviamente, ruídos que estiverem com a frequência mais baixa, tendendo à frequência da dinâmica que você vai estar trabalhando, podem influenciar, vão ser menos atenuados. Mas vão ser atenuados. Da mesma forma, dinâmicas não modeladas que tiverem a frequência mais altas, vão ser atenuadas e não deveriam. Então você vai ter uma perda na eficiência do seu controle. Mas é o que dá para fazer. Tá? E aí a gente geralmente trabalha com uma frequência de corte. Então, para a frequência abaixo da frequência de corte, você quer o L grande. Mas depois da frequência de corte, você quer L pequeno. Tá? E aí você tem uma coisa mais ou menos assim. Você teria que... Essa é a sua resposta de frequência. Você quer que ela fique dessa forma aqui, na forma de baixo. Tá? E aqui é a parte de fase. Aqui é ganho, aqui é fase. Você vê que aqui você tem um ruído atuando. Então você não consegue atenuar 100% aqui, mas você consegue baixar alguma coisa. E aqui é a mesma coisa. Tá? Ou seja, eu quero um L grande para ômega menor do que ômega C. Uma queda rápida aqui, o ômega C mais ou menos vai estar aqui por aqui. Uma queda rápida na região de transição. E um ganho pequeno, tá? Você vê que aqui é o zero, tá? Um ganho pequeno com as altas frequências. Ou seja, eu vou atenuar as grandes frequências e vou amplificar na região em que eu quero trabalhar. Tá? E aí, qual é a forma? Seria a forma ideal, né? Qual seria a função de transferência ideal do loop shape? Nosso benchmark para você ter um sistema ideal seria ômega sobre S, que nada mais é do que uma reta no diagrama de Bode e constante com fase igual a menos 90 no diagrama de fase. O diagrama de ganho é uma reta decrescente, o diagrama de fase é uma reta paralela, é uma reta horizontal em menos 90. E aí qual seria o ideal? Eu tenho todas as minhas dinâmicas da minha planta, eu vou anular todos os polos dela, colocando zeros em cima,
no meu controlador, ou seja, os zeros do meu controlador são os polos da minha planta. Na verdade, eu corto, né? Você não corta, porque na verdade você coloca um polo sobre o outro. Uma dinâmica anula a outra. Não existe o cancelamento físico, né? Mas você colocando um polo em cima de cada zero, um zero em cima de cada polo, se anula essa dinâmica. E aí você multiplica por 1 sobre S elevado a N, onde N é o número de integradores que você tiver na sua planta, integradores isolados, tá? Ou só simplesmente 1 sobre S. Teoricamente você teria um controlador perfeito. Só que aí entra no problema da realização. Uma função de transferência só é realizável se o grau do denominador for maior do que o grau do numerador. Quando é igual, você já tem um problema. Ou seja, o grau do denominador tem que ser maior do que o grau do numerador. Vai ser um sistema realizável. Tá? Isso aí você vê lá quando você tem a equação diferencial. Toda equação diferencial gera uma função de transferência em que a ordem do denominador é maior do que a ordem do numerador. Não existe equação diferencial que gere isso. Porque um sistema que você tem a ordem do numerador maior que a ordem do denominador é um sistema não causal. Ou seja, o instante atual depende do instante futuro. O que não existe na verdade. É inviável de ser feito fisicamente. O instante atual, a condição atual do sistema só pode depender dos instantes anteriores dele, das condições anteriores, não das condições futuras. Tá? Só que tem um problema, né? Você tem um controlador com mais zero do que polo, que não é realizável, e o formato da curva em geral não vai atender bem a rejeição de perturbação. Tá? Mas a gente vai ver isso depois. Para a rejeição de perturbação, você tem que usar uma forma mais tipo essa aqui. Tá? O seu GD tem que ser menor do que o módulo de 1 mais L, então você faz essa mudança aqui. Mas vamos lá. E aí o loop shape é basicamente isso. Tá? É você simplesmente pegar a sua função e pegar o seu controlador e ele vai multiplicar. Você vai ter uma função de tal forma que quando você multiplica G vezes K, você altera essa resposta de frequência para a resposta que você quer. Aí você pode usar várias formas de controlador, tá? Mas aí o nosso problema a gente quer, tá? O nosso objetivo geralmente eu quero ter um sinal de controle pequeno, eu quero ter uma saída de uma tal forma e um erro de tal forma. O S está relacionado geralmente com erro. Se você vier aqui, cadê? Sempre eu perdi essa equação aqui. Você tem que o erro está associado ao S. Você tem que o T está relacionado à saída direta. Então, se você eu quero na verdade resolver todos os problemas ao mesmo tempo, né? Eu quero conseguir controlar manter meu erro pequeno, meu sinal de controle baixo e a minha saída com a resposta temporal de acordo. Então, o que a gente vai fazer? Tá? A gente vai pegar nossa malha de controle, essa malha de controle aqui, nossa malha comum. Eu vou aplicar ponderações nas saídas. O que são ponderações? São funções de transferência, tá? Que tem essa forma aqui de baixo. É um filtro passa baixa, um filtro passa alta, tá? Um filtro passa banda. Depende do que você quer. Tá? Depende do que você quer fazer. E aí você vai montar esse vetor N, que nada mais é do que WS vezes S, WT vezes T, W vezes KS. E aí, o que a gente vai querer fazer? A gente vai pegar a norma desse vetor e vai limitar a norma desse vetor. Qual a norma a gente vai usar? A norma H infinito. Por quê? Porque a norma H infinito ela vai limitar a maior das normas. Então, se eu limitei se eu achei lá, a maior é essa. Se eu limitar essa norma, todas as outras automaticamente estão limitadas também. Então, é uma norma que, quando eu limitar uma, vai limitar todas. Tá?
E no que eu estou fazendo ali nada mais é do que falar que S vai ser menor do que 1 sobre ômega S. T vai ser menor do que 1 sobre ômega T. E KS vai ser menor do que 1 sobre ômega U. Tá? E aí você pode botar ponderações de primeira ordem, segunda ordem, tanto faz. A questão toda é, você vai limitar de uma forma única, resolvendo esse problema, tá? Você vai achar quem é o K, tá? Na verdade, qual é o problema? Ache o K que atende a essa condição de a norma H infinito de N seja menor do que 1. Tá? Esse é o nosso problema de sensibilidade mista, tá? Que a gente vai resolver daqui para frente. É a base do que a gente vai usar em controle robusto. Tá? Ou seja, o que a gente vai geralmente fazer? A gente vai aplicar ponderações nas saídas que a gente quer controlar, tá? E vai achar um controlador que resolve esse problema. A norma H infinito desse vetor de coisas que a gente quer controlar seja menor do que 1. Tá? E aí depois do menor do que 1 a gente vai ver por que do menor que 1. Mas, a princípio, menor do que 1. Tá? Para não ficar só no blá 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 teórico, eu peguei um exemplo aqui do que eu já tinha pronto, tá? Deixa eu abrir aqui no MATLAB. Cadê? Esse aqui. Cadê o editor? Tá. Pronto. Tá. Eu tinha essa planta aqui, tá? 10 sobre S, S mais 3, S mais 20, com 3 polos, um polo em 0, um em menos 3, um em menos 20. Tá? Aqui eu faço a minha ponderação, tá? Tá construindo minha ponderação. E eu faço uma... E aqui eu também pego uma ponderação, uma função que é 1 sobre S. 10 sobre S, tá? E aí vamos rodar essa seção aqui, porque a gente vai ver que na verdade essa ponderação e 10 sobre S, uma é muito parecida com a outra. Tá vendo? Aqui é 10 sobre S e aqui é a ponderação. Tá? Minha ponderação ela atende basicamente todo o meu domínio, tá aqui. Ela majora 10 sobre S em todo o domínio e elas coincidem aqui nessa fase inicial. Tá? Na verdade, 1 sobre ômega P, né? Que é o inverso. A gente quer, na verdade, é o inverso. Tá. Vamos lá. Porque, na verdade, S é menor do que 1 sobre WP. T é menor do que 1 sobre WT. E KS é menor que 1 sobre WU. Tá? Então, lembrando sempre que por isso que é o inverso. Tá. Aqui, eu estou construindo, tá, um Tunable SS. O que é um Tunable SS? É uma variável parametrizada. Para ser usada, ela é tunable, ela é ajustável, tá? É um controlador K com 2 estados, de segunda ordem, com uma entrada e uma saída. E aqui eu estou falando que ele não tem transmissão direta, ou seja, D igual a zero. Eu só estou amarrando restringindo um pouquinho mais o problema para simplificar, tá? E essa variável ela pode ser utilizada normalmente, tá? Ele vai fazendo as contas como se fosse uma variável simbólica, tá? Pensa como se fosse uma variável simbólica e depois vai ter uma função que vai calcular os valores para essa variável, para essas variáveis ajustáveis, né? São os parâmetros variáveis do meu modelo, que são justamente o controlador. Tá, aqui eu estou fazendo feedback entre 1 e JK, GK, né? Que é nada mais que fazer a função de malha fechada, e multiplicando pela ponderação. Aí eu estou colocando aqui nomeando as entradas e saídas. E aqui eu estou definindo que o ganho, tá, de W para Z tem que ser menor do que 1. Que nada mais é, tá? Deixa eu botar aqui na apresentação. Isso aqui. Estou falando que WS é menos 1. Ele tem que ser menor do que 1. Tá? Não tem nada diferente do que isso. Nada além disso, né? Isso aqui é uma JK menos 1, uma GK menos 1, né? E aqui é WP vezes GK, uma GK menos 1, tá? Isso aqui eu estou falando que tem
goal, o objetivo da minha otimização vai ser o ganho de W para Z menor do que 1. Tá? Aqui são só umas opções da função do systune, tá? Random start, caso ele tenha dificuldade, ele pode mudar o ponto inicial da otimização. Tá? Isso depois, quando a gente for chegar no systune em si, eu explico mais ou menos como é que funciona a otimização do systune para você. E aí eu mostro por que faz diferença o ponto inicial. Tá? E o soft target 1. Tá? Ele vai tentar atingir o soft target. Tá? O soft target que é uma restrição mais leve. Se ele não conseguir, ele vai te dar uma resposta ainda assim. Tá? E aqui ele te dá CL, que é a closed loop, né? O resultado que ele obteve para o ganho, tá? Para esse objetivo. Você pode colocar mais de um objetivo, tá? Depois a gente vai ver isso também. E aqui o K. Depois que ele resolve, ele tira quem é o bloco K. Que o CL ele vai armazenar todos os blocos, incluindo o K. E aí você vai ter a representação do espaço de estado da sua função. Deixa eu tirar aqui para a gente ver funcionando. Tá? Pronto. Ele conseguiu resolver com Deus 0992 a norma, tá? Aqui está o meu controlador, tá? Não dá para ter muita ideia do que é o controlador pela representação do espaço de estado, mas tá aqui. Tá. Aí agora, quem é S? Né? Eu defino aqui quem é S para esse controlador que eu calculei. Aqui está meu diagrama, eu vou fazer o diagrama de Bode de S e de 1 sobre WP. Tá? Fazer aqui o diagrama, vou fazer o T, que nada mais é do que a saída, né? É o Y, né? Y é TR. E vou aplicar um degrau para avaliar o degrau. E depois vou fazer aqui a mesma coisa para o sinal de controle, tá? Que é KS. Para a gente obter. Então vamos lá. A figura 1. Eu tenho aqui em vermelho 1 sobre a ponderação. E aqui eu tenho a resposta do sistema otimizado. Ou seja, eu garanto que é menor do que 1 sobre o WP. Ou seja, atendeu e resolveu o problema do jeito que eu queria. Tá? Note, eu não estou falando que S vai ser menor do que 1. Eu estou falando que S vai ser menor do que 1 sobre o WP. E é isso que está acontecendo. Beleza. Essa ficou a minha resposta ao degrau. Tá? Se eu tivesse algum parâmetro de resposta degrau aqui, eu poderia aplicar. Tá? Eu poderia tentar resolver. Que na verdade é T. Né? E aqui é o diagrama de Bode do meu controlador. Tá? Só que só está magnitude. Tá? Mas está aqui o diagrama de Bode do controlador. Ele atenua frequências baixas e atua amplificando frequências um pouquinho mais altas. Bom, esse aqui é um exemplo do systune, tá? Vou mandar esse código para você dar uma olhada, tá? Brincar um pouquinho com a ponderação, tentar resolver para outras ponderações e ver como é que influencia na resposta temporal, tá? E depois a gente vai continuar já entrando numa parte mais de trabalhando com matrizes, alguns conceitos de multivariável a mais, tá? Coisa bem tranquila, bem leve. Para a gente depois poder entrar nos conceitos em si de robusto, tá? Que aí vem os teoremas importantes que a gente tem que saber. E como calcular polo, como calcular zero, para poder fazer análise de estabilidade. Para a gente poder fazer o nosso controlador em si, tá? E lembrando, por favor, já para você desenvolver e o mais rápido possível ter a dinâmica do veículo nominado, tá? Sabendo fazer o carrinho andar para frente, fazer curva, tudo mais, tá? Bom, beleza. Valeu.